O show é de vocês. Para onde vai essa guerra da Ucrânia, pessoal? O inverno tá, nós estamos acabando o verão, né? Já deve estar entrando o outono aí. Você que está na Europa, você pode dar um painel melhor para a gente aí. A gente quer saber para onde tudo isso vai, porque vai ter um esgotamento da sociedade europeia. Como é que você está enxergando tudo isso? Então, vamos lá, para onde vai a Ucrânia, né? Ou para onde vai a guerra, né? Quando a gente analisa a guerra, eu acho que um dos erros mais comuns que a gente costuma fazer é analisar só a parte militar ou analisar só a parte econômica, né? Mas eu acho que, na realidade, tem pelo menos 4 camadas que a gente tem que analisar aí com cuidado. Uma é a parte militar, as operações em si. A outra é a economia. A outra é a opinião pública e a parte política. Porque a decisão política ela influencia muito no rumo da guerra. Mas quando ela perde o suporte da opinião pública, o político, não é só no Brasil, não, mas no mundo inteiro, ele tem uma capacidade de mudar rápido o direcionamento dele, assim, que é muito grande, né? Então, o político e a opinião pública eles estão muito intimamente ligados, né? Então, vamos lá. A gente recordando, né? Estamos com 6 meses de guerra, a gente já ouviu tudo nessa guerra, né? Eu lembro que no início da guerra, um renomado analista americano falou que a Rússia tinha munição para 8 dias. Já estamos há 6 meses e está difícil de acabar lá o negócio. O Ricardo, só não foi a piada do ano, que fizeram outras piores ainda. Ó, elogio para o Kawaguchi, vocês estão sendo muito elogiados nessa live, hein, gente? Então o que acontece, né? E o que a gente tem visto? Como é que foi vendido a guerra no Ocidente? Né? Da mesma forma que o Ocidente cria uma narrativa para vender a guerra, a Rússia também criou a narrativa dela lá e precisa manter esse suporte popular, né, da opinião pública para conseguir andar na parte política. O que foi vendido foi o seguinte: olha, a gente vai fazer as sanções mais apertadas do mundo e essas sanções ou vão impedir a guerra ou vão dificultar muito com que a Rússia consiga parar em pé economicamente. Esse foi o discurso. E na segunda parte do discurso era o seguinte: ó, a opinião pública da Rússia vai ficar revoltada com essa guerra e vai tirar o Putin. Né? Isso daí, quem conhece a Rússia, quem já esteve lá, sabe que essa hipótese não irá acontecer dessa forma. Primeiro, porque o russo ele cuida muito da família dele, né? Cada um cuida do seu nariz, então ele se mete muito pouco no que está acontecendo à sua volta. Segundo, que o russo tem um trauma gigante do período da União Soviética, então ele não se metia em política, porque o passado de repreensão era muito forte. Então ele tem um profundo desligamento, cidadão comum, da política em si. Isso é uma característica do russo. Ele não vai para a rua, não é de grandes manifestações. Né? Esse é um ponto. E o que ocorreu é que, quando a gente chega a 6 meses, o que a gente está vendo é que, em termos de economia, em termos, digamos assim, de fluxo de caixa, de capacidade de gerar caixa, a Rússia, a Rússia continua sendo capaz de gerar caixa. Então, ela está com uma previsão para chegar a final de 2022 com 320 bilhões de dólares aí de saldo positivo, né, de superávit. Vai ser um dos maiores superávites que ela já teve. Então, isso vai ser, no mínimo, mais de 50% do superávit do ano anterior. Então, por esse ponto, você não vai conseguir demover a Rússia de parar a guerra. Para você fazer uma guerra, você precisa de comida, isso a Rússia tem, ela tem capacidade, né, de produzir comida e fertilizante. Você tem que ter a capacidade em termos de combustível, a Rússia tem,
E você tem que ter capacidade de continuar produzindo armamento ou ter acesso ao armamento. Isso a Rússia também tem, ela está praticamente com o parque dela intacto. Quanto à opinião pública russa, ela tem um certo desgaste, mas não está gigantesco. Prova disso que agora, né, o Kremlin, junto com a Duma, eles aprovaram aumentar as forças armadas deles, se eu não me engano, em 10%. Então, com isso, o que ele vai fazer? Ele vai botar, sei lá, 10% de conscrito e vai rocar, né, soldados mais experientes para mandar lá para o conflito da Ucrânia. Uma das grandes preocupações da Rússia era manter a fronteira com a China. A China já está com seus próprios problemas com Taiwan, ela não vai querer arrumar um problema com a Rússia e vice-versa, já que os dois estão com as preocupações estratégicas de cada um, né? Então, acho difícil da Rússia querer parar. Outra coisa, não me parece lógico para a Rússia ela querer parar no momento quando ela sabe que o inverno vai ser muito favorável para ela. Eu não vejo lógica dela parar agora para negociar, já que ela pode ter mais coisas na mesa para negociar. A Ucrânia não está recebendo mais o gás russo, Zaporizhzhia, que fornecia 20%, né, da energia da Ucrânia, acabou de ser desconectada, então isso está ficando mais favorável para a Rússia negociar. Outra coisa, o que ocorre hoje na Ucrânia, aquele cara que estava na fábrica produzindo, ele não produz mais. Ele largou a fábrica, pegou o fuzil e foi para a guerra, né? Então, o que ocorre, esse cara ele produzia receita. Hoje em dia ele não produz, hoje em dia ele é despesa, ele é custo. E isso gera uma disfuncionalidade na economia ucraniana. Hoje, ela está vivendo ligada no aparelho. Então, ela precisa de uma injeção de dinheiro dos Estados Unidos e da União Europeia, não só para a guerra, mas para a manutenção funcional do Estado, aqueles custos operacionais mínimos, né? Então, o que vai acontecer é que, muito provavelmente, à medida que os governos aqui na Europa forem se desgastando, né, à medida que a economia europeia começar a patinar por conta dos sucessivos aumentos de energia, o que vai ocorrer é que você vai começar a ter a opinião pública se manifestando e a perda desse apoio para a guerra. Então, se a gente olhar o panorama da Europa, a gente já teve o Johnson, né, o primeiro-ministro da Inglaterra, né, indo embora, o italiano pedindo resignação e já estão pressionando o Olaf, né? Por quê? Porque a Alemanha, quando desenvolveu o seu modelo de negócio... A Bulgária também já dava para o Putin pedir musiquinha no Fantástico. Eu não podia perder a piada, né, Ricardo? Quando a Alemanha ela definiu o seu modelo de negócio, ela definiu isso em cima de uma premissa de custo que era baseado em energia barata. Essa premissa foi para o espaço. Tá? Para se ter uma ideia, o preço do gás era em torno de 350 por metro cúbico, $350. Hoje está passando dos $3.000 o metro cúbico. Então, você não tem como modelo econômico parar de pé se continuar nesse nível, né? Então, hoje é uma dificuldade muito grande a questão da energia. O problema que as pessoas não estão notando, vamos pegar um gás para substituir de tal lugar. Primeiro que não vai ter essa quantidade para substituir.
Segundo, que se você tiver, o custo que ele vai vir, você quebra o teu modelo econômico, ele fica disfuncional, o modelo econômico. Então, é muito mais complexo. A Europa ainda não parou para enxergar isso. Não é que não parou, é que esse não é um assunto que os políticos querem conversar com a opinião pública, porque o desgaste deles vai ser muito grande. Um dos principais motivos do primeiro-ministro italiano pedir para sair foi justamente isso, porque ele já estava vendo a consequência que ia ser depois, isso daí seria suicídio político. Né? Eu acho que... Ricardo, eu vou passar para o Luiz, eu só preciso lembrar duas coisas, gente, que é muito importante. Vou passar para você, tá, Luiz? O Ricardo morou na Rússia e o Luiz passou uma grande temporada lá, no auge mesmo dos combates, dos bombardeios ao oeste da Ucrânia, que é onde ele se encontrava. Ele visitou diversas vezes a frente de combate, o carro dele foi até bombardeado. Então, nós estamos falando aqui com dois profissionais que conhecem ambos os lados da questão, só para situar quem está chegando agora. Desculpa te interromper, tá, Luiz? Está contigo aí, tua vez. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção numa coisa que o Ricardo acaba de falar, que é essa questão da competitividade dos mercados europeus. Eu acho que essa é a questão-chave, mas chegaria nesse raciocínio indo agora um pouco para o outro lado. Como que a Rússia foi afetada? A gente lembra que no começo da guerra estimava-se que a queda do PIB russo ele chegaria a 15%, 17% da queda de PIB, mas a estimativa é que fecha esse ano com entre 6% e 7% de PIB negativo. A gente teve no primeiro trimestre desse ano, a Rússia cresceu 3,5%, só que já no segundo trimestre ela caiu 4%. Então, os analistas econômicos estão falando aí que a queda seria em torno de 6% a 7%. Isso é muita coisa, gente. Isso não é pouquinho. Não é que a Rússia saiu ilesa dessa guerra. Dizem que ela regrediu aí aos patamares de 2018, que a sua economia se encontrava em 2018. Não estou falando que a Rússia foi desabilitada ou destruída. A gente está chegando, a ideia é chegar nesse raciocínio que o Ricardo fez da competitividade. Mas voltando à questão da Rússia, a Rússia ela foi muito beneficiada por duas questões. Ela foi muito hábil no início da guerra economicamente em valorizar o rublo. Estimava-se que o rublo ia se esfacelar. Só que com uma série de medidas econômicas, como o aumento de juros, e principalmente a Rússia obrigar países consumidores de fontes de energia russa a fazerem aí pagamentos em rublos. Como a Rússia controla o rublo, isso aí fez com que a desvalorização do rublo, que logo nos primeiros dias de guerra chegou a 30%, logo ele começou a se recuperar. Esse é um ponto. O outro ponto que a Rússia foi beneficiada é que as sanções que foram aplicadas contra ela mudaram todo o mercado de petróleo e de gás. E a consequência é que os preços do petróleo acabaram subindo muito. E mesmo ela tendo que exportar, não podendo exportar para os Estados Unidos e para países europeus, a diferença de preço com o barril de petróleo acima de $100 tornou altamente lucrativo, mesmo ela exportando menos, ela acabou tendo mais lucro. E a gente lembra que ela não se contentou em só perder esses mercados, ela se voltou fazendo, entre aspas, promoções aí para a China, para a Índia, e continua desovando esses produtos no mercado, que acabam até chegando no Ocidente de outras formas. Por exemplo, ela vende petróleo barato para a Índia refina e depois vende para o Ocidente, por exemplo. As manchetes dos jornais em Londres e as capas de revistas estão prevendo recessão, diz o Montenegro. O Caveira. Só para... Caveira vai dar para a Europa, viu? Vai ser caveira na Inglaterra, caveira na Alemanha. Esse pessoal que vai ver a caveira, viu? Só concluindo esse raciocínio, me parece, tem
um veículo que é chamado de Lada Granta, no que ele é feito pela Rússia. E a propaganda russa está falando que esse Lada ele é o carro à prova de sanções. Por quê? Porque ele consegue ser produzido sem ajuda de peças de outros países do mundo. Então, esse Lada Granta é a prova de sanções. Só que ele vem sem controle de velocidade, ele vem sem airbag, ele vem, acho que, sem um aparato lá do cinto de segurança. Então, ele é o que os analistas estão chamando de a metáfora da economia da Rússia. Ela continua funcionando, mas com restrições, como o Lada Granta aí. Eu acho que, de fato, a previsão é uma queda de PIB de 6% a 7% para esse ano e de 3,5% para o ano que vem. Então, a Rússia não passou incólume, mas ela está longe de ter afundado, como previam os analistas que impuseram essas sanções. A gente lembra que eles tentaram até fazer um congelamento, um teto de preços para o petróleo, que eles prometeram, e até agora não conseguiram implementar. E aí, chegando ao raciocínio do Ricardo, a economia russa ela foi muito abalada, sim. Só que a economia da Europa foi abalada de uma forma que talvez ela tenha muita dificuldade de competir com países, não com a Rússia, mas com países ali que estão se beneficiando da situação da Rússia, como a China e a Índia, por exemplo.